pessoal, tudo bem? Eu sou Juliana Tesser, esse é o GP às 10 e o assunto de hoje é o ano pra lá de incomum da Honda no Mundial de Moto Velocidade. É claro que a gente sabe que a MotoGP vive aí um ano incomum e a situação de Honda e MotoGP estão muito atreladas porque a grande diferença desse ano é a ausência de Marc Marquez, né? É a primeira vez desde 2013 que a gente não tem o espanhol, que tradicionalmente é o líder do negócio, o líder da classe rainha, desde que ele entrou na MotoGP. Mas esse ano começou completamente do avesso, não só pelo atraso, causado aí pela pandemia, mas porque o campeão vigente, o campeão, 6 vezes campeão aí, em 7 anos, 6 títulos, se machucou logo na primeira etapa do ano. Para quem não lembra, Marc caiu no GP da Espanha, a própria Honda atingiu o braço dele, a moto, quebrou o húmero direito e aí ele precisou passar por uma cirurgia. Ele ainda tentou voltar para correr no GP da Andaluzia, que foi a corrida da semana seguinte. Fez lá um baita esforço, ainda no hospital estava fazendo flexão, passou por um exame médico que é uma coisa super puxada e tem que ser puxada, porque eles têm que garantir que o piloto consiga controlar a moto durante a corrida. Então ele fez um esforço bastante grande, não deu conta de correr na Andaluzia. Aí a gente imaginava que ele fosse voltar para correr o GP tcheco, Mas dias antes da corrida, a Honda anunciou que ele precisou fazer uma segunda cirurgia porque ele tinha danificado a placa que foi colocada no braço para reparar a lesão sofrida inicialmente. Aí a gente lembra da explicação da Honda dizendo que ele danificou a placa de titânio abrindo a porta. Obviamente não foi abrindo a porta que isso aconteceu. O esforço de tudo que ele fez antes, tanto tentar correr, fazer flexão, a gente sabe que ele estava treinando fisicamente antes dessa segunda cirurgia, porque ele postou fotos fazendo isso, levantando peso e tudo mais. Então a gente sabe que era isso que estava acontecendo. Então o esforço de abrir a porta foi só, sabe, quando você constrói um castelinho assim, você bota uma coisa em cima e tudo desmorona? Foi isso que aconteceu. Não foi abrir a porta, obviamente, mas foi o acúmulo de tudo que resultou nesse dano da placa que ele percebeu, ele sentiu ali quando ele foi abrir a porta. Então tá de molho, tá em casa cuidando dos cachorros. E aí a gente não sabe exatamente quando ele volta, Em agosto a Honda falou que ainda levariam mais 2 ou 3 meses. Então, se ele voltar esse ano, vai ser mais lá pra reta final do campeonato. E é bom que ele volte mesmo estando em plena forma, porque a temporada já foi pro vinagre mesmo. Não tem por que você tentar acelerar um processo ou arriscar alguma coisa, Ele tem que se preocupar em estar em forma agora para 2021, porque 2020 não vai ter muito mais o que ele fazer. Mas, sem o Marc Marquez, o que aconteceu com a Honda? A Honda virou coadjuvante total no Mundial. Se a gente olhar para o Mundial de Equipes, ela é a última, na 11ª colocação, Eu anotei aqui, são 24 pontos, 123 atrás da SRT, que é a equipe que lidera a classificação hoje, a equipe de Fábio Quartararo e Franco Morbidelli. E no Mundial de Construtores, ela está à frente apenas da Aprilia, que é a tradicional lanterna da MotoGP já há muitos anos. Então é exatamente um motivo de orgulho estar ali perto da Aprilia para alguém com o poderio da Honda, Que a gente sabe que tipo de fábrica que é, a gente sabe o potencial que tem. Mas a situação da Honda é essa, ela ficou sem o principal piloto dela e acho que ela tá pagando pelas escolhas que ela fez, A gente tem mais do que comprovado que a RCV é uma moto difícil. A gente viu nos últimos anos o quanto o Dani Pedrosa sofreu, e eu já falei aqui antes, você pode ter a opinião que você quiser sobre o Dani Pedrosa, mas ele era um piloto melhor do que ele parecia nos últimos tempos dele de Honda. Quanto mais a moto se adaptou ao Marc Marquez, e aí no caso do Dani também teve um impacto ali dos pneus Michelin, mas quanto mais ela passou pro estilo dele, quanto menos voz o Dani passou a ter no desenvolvimento da moto, pior passou a ser o desempenho dele. E a gente viu o que aconteceu com o Lorenzo em 2019. O Lorenzo, tá aí, tá comprovado. Ele é um baita de um piloto. Foi campeão pela Yamaha, venceu corrida pela Ducati. Então, a capacidade do Lorenzo era total para que ele fizesse melhor do que ele fez na Honda. E não deu certo. E aí, se a gente olhar para o que está acontecendo com a Honda em 2020, além do Marc Marquez, ela já tem 2 pilotos machucados. O Cal Crutchlow não conseguiu correr em Misano, nenhuma das 2 etapas, porque ele passou por uma cirurgia para tratar a síndrome compartimental. Se você não segue o Cal Crutchlow no Instagram, e você for curioso, ele postou umas fotos da cirurgia que ele fez no braço. Eu não aconselho você a ver, a menos que você tenha estômago forte e goste daquelas fotos de livro de anatomia. Mas ele postou umas fotos da cirurgia, explicando o que aconteceu e tudo mais.
Só que ele teve uma complicação depois dessa cirurgia, né? Então ainda tá acumulando muito líquido, e por causa disso ele não conseguiu correr na primeira de Misano, ele foi barrado pelos médicos, não correu na segunda. A expectativa é de que ele volte pro GP da Catalunha, que é nesse fim de semana, mas a gente ainda não tem certeza disso, não tá confirmado. E aí, no fim de semana passado, o Stefan Bradl participou do primeiro treino livre, da segunda corrida de Misano, né, de Emília-Romanha, mas aí decidiu abandonar porque ele não se sentiu seguro para pilotar a moto, porque ele também precisou passar por uma cirurgia no braço. E aí ficou todo mundo daquele jeito, né? Ah, então, ó, tá vendo? São 2 pilotos machucados, acho que tá aí provado o quanto a Honda exige fisicamente do piloto, quanto ele tem que se empenhar fisicamente para conseguir fazer isso. Isso tudo é fruto de um processo de escolha da Honda. A Honda seguiu esse caminho, né? Eu acho que é muito claro para todo mundo que o Marc Marquez é um talento especial. Eu tenho certeza que se você der a pior moto do mundo pro Marquez, ele vai dar um jeito de fazer ela ser melhor. E não necessariamente fazer ela ser melhor pela moto melhorar, por ele conseguir tirar melhores coisas dessa moto. Porque é isso que ele faz, é isso que ele tem feito com a Honda desde sempre. A Honda nunca foi uma moto muito dominante, né? Ele teve alguns anos em que a Honda foi melhor, acho que talvez 2014 tenha sido o melhor ano do protótipo em si, porque foi o ano em que ele venceu as 10 primeiras corridas da temporada. Mas no resto, ela sempre foi uma moto que deu pra ficar ali muito no nível das outras, né? Às vezes, um ano ela tem mais potência do que uma, às vezes é melhor de curva do que outra, mas sempre foi uma moto que deu pra ficar ali num bom equilíbrio. Só que ele faz dessa moto melhor, ele tira mais dela do que ela tem pra oferecer. Só que sem ele, ela não tem ninguém que faça isso. E a Honda escolheu seguir um caminho de ter uma moto que era pro Marquez. Acho que foi em 2018 que o diretor técnico da Honda falou: ah, não, a gente sabe que a gente tentou resolver um problema, mas a gente sabia que ia criar uma moto difícil, mas a gente tem o melhor piloto do mundo e a gente tinha certeza que ele ia conseguir dar um jeito nisso. Ok, é legal, é certo que ele ia conseguir dar um jeito, mas e os outros? E se acontece alguma coisa com ele? Como aconteceu, né? Ele se machucou, não pode correr, cadê a Honda? Praticamente a temporada do Marquez, obviamente, tá perdida, ele mesmo já admitiu. E praticamente a da Honda também tá, porque ela só tem ele, ela não tem mais ninguém, porque ela fez essa escolha. Ela escolheu ter uma moto que só um cara pilota. Ela não lembrou que, assim, ela tinha outros 3 pilotos que não eram o melhor piloto, não são os melhores pilotos do mundo, e que eles também teriam que conseguir fazer alguma coisa com essa moto. E eles não conseguem, né? O Takaki Nakagami virou o protagonista da Honda aí sem o Marquez, já que o Crutchlow também não tá em grande fase. O Alex é estreante, então não dava mesmo pra cobrar muito dele. Mas o que a gente vê hoje da Honda, e eu acho que é um momento bem emblemático aí, quando a gente viu o Paul Espargaró anunciando que ia correr pela Honda, todo mundo pensou, nossa, né, ainda tava no começo da temporada, a gente não sabia o que ia acontecer. Nossa, olha, que mudança, bacana, o cara vai pra melhor moto, não sei o que lá e tal. No último fim de semana já teve um jornalista espanhol perguntando pra ele: você acha que você errou aceitando ir pra Honda ao invés de ficar na KTM? Porque, imagina, né, agora ele tá olhando ali pra uma moto que só o Marc Marquez consegue guiar, e ele deve ficar pensando assim, talvez eu devesse ter ficado aqui, né? Porque na KTM ele tá sempre ali, ele ainda não venceu, mas dos 4 pilotos do time, 2 já venceram. E ele tá ali perto, né? Ele já conseguiu o pódio e tal. Então, talvez tenha sido um erro. Então, acho que a Honda pecou nisso. E aí, se vocês pararem pra observar o comportamento do chefe do time, ele deu uma entrevista não tem muito tempo. É muito engraçado ver as entrevistas do Simon Crafar, que é o repórter, esse piloto do serviço de streaming da MotoGP, né, do Videopass. As entrevistas que ele faz com o Alberto são muito engraçadas, porque o Alberto nunca quer responder o que ele pergunta e ele é meio cavalinho, assim, ele é meio grosso pra falar as coisas. Então, há pouco tempo, o Alberto chegou nele e falou assim, olha, mas a moto tem um problema de motor e tal. Aí ele virou e falou assim, não, essa é a sua opinião. Porque o grande problema é que, assim, se o Marc Marquez estivesse aqui, ninguém estaria falando isso. Talvez não, querido, mas o Marc Marquez não tá. E não tá porque ele se machucou tentando pilotar a sua moto, não foi outra coisa que aconteceu. Ele não cortou o dedo na cozinha enquanto cortava queijo, como aconteceu com o Crutchlow anos atrás. Ele se machucou tentando pilotar aquela moto. Então não é exatamente como se, nossa, somos isentos de tudo que aconteceu. O Marc tem que pilotar acima do limite pra fazer a moto render, isso foi uma opção da Honda. Então, a Honda de hoje não é a Honda que a gente conhece. A Honda de hoje é uma Honda que enfrenta uma temporada muito mais incomum e é uma Honda que tá claramente, né, se anos atrás, lá em 2004, o Rossi quis deixar a Honda pra provar que era o piloto que fazia a diferença, ele conseguiu quando ele mudou com a Yamaha, mas acho que agora o Marc Marquez tá deixando muito claro pra todo mundo que quem faz a diferença na Honda é ele, não é a moto.
Não é a moto que é superior aos outros, não, é o piloto que é superior aos outros mesmo. Porque, de novo, sem ele, ninguém consegue fazer aquela moto andar. Então, a Honda não pode assumir a postura de ai, não, olha, isso aconteceu, infelizmente. Não, porque também foi uma opção dela. Claro, o Mark se machucar, e se machucar como se machucou, né, a pior lesão da carreira dele, que mantém ele mais tempo afastado e tudo mais, isso é azar, ok, mas também é fruto de um processo que vem de anos. Quando você foca o desenvolvimento para ter uma moto que só um cara consegue lidar, é um risco que você corre. O Mark sempre caiu bastante, então ele se machucar não é exatamente uma coisa que, oh, nossa, como isso aconteceu. Não, era esperado também. Quem cai tanto assim tem o risco de se machucar. Ele deu sorte muitas outras vezes. Uma hora a sorte acaba. Dessa vez acabou pra ele e acabou com a Honda. Até quando ela vai ficar focada, né, nessa coisa, né, de só vou desenvolver pra um cara? Acho que tá na hora de mudar esse pensamento. Durante a semana teve um teste em Misano também, né? Eles ficaram lá entre as duas etapas, testaram terça-feira. E aí o Nakagami testou a moto de 2020, já que ele usa de 2019. Testou a moto desse ano. Não reclamou, falou que era boa e tal. Ele chegou até a comentar que ele achava que ele podia conseguir resultados melhores com aquela moto e tal. A gente não vai saber porque ele não pode realmente assumir a moto de 2020, né? A única chance dele trocar seria ele assumir o posto de o substituto de Mark Marques, daí ele iria pra HRC e tal. Então não tem muito o que fazer, ele vai ficar com a moto de 2019 até o fim do ano mesmo. Mas continua sendo isso, continua sendo a moto do Marques. E é uma opção da Honda. Até quando? Não sei. Me conta o que vocês acham. Até mais!